Então, terceiro ano, como você está? Muito animado? Acordou bem? Já leu sua Bíblia hoje? Já conversou com seu melhor amigo que é Jesus? Não esqueça! Gente, eu quero só meditar num verso que é muito lindo da Bíblia. Ele diz assim, ó: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Gente, você conhece a história do povo de Israel. Eles chegaram diante do Mar Vermelho e os egípcios estavam atrás deles para poder pegá-los, para poder trazer de volta para o Egito. Só que naquele momento, na hora certa, no momento certo, Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram a seco no Mar Vermelho. E quando os egípcios entraram, o Mar Vermelho se voltou e todos os egípcios morreram. O que eu quero dizer para vocês isso? Sabe? Tem momentos que você parece que na tua frente só tem coisas que não vão dar certo. Vai dar tudo errado. Nesses momentos, sabe, pessoal, você precisa, não só nesses momentos, sempre, mas você tem que ter a certeza que você tem um Deus, que você tem um amigo, que Ele está pronto para te ajudar. A partir do momento que você já fez tudo que está nas tuas possibilidades, o restante, deixe com Deus. Ele é perito para poder te ajudar. E não esqueça, pensa, Deus abriu o Mar Vermelho. Na nossa vida, nós temos muitos mares vermelhos que às vezes precisamos que Deus haja abrindo esses mares. Na sua vida, com certeza, terceiro ano, ainda mais agora você que já está chegando no fim dessa etapa do ensino médio, você tem mares para Deus abrir. Confie nele. Deixa que ele realize a obra dele em sua vida. Entenda, você tem que sentir que Deus está confirmando na sua vida a vitória que ele deseja para você. Não esqueça que Deus é sempre fiel. Fica com Deus e vamos mais para uma aula. Preste atenção, faça a tua parte, vamos nos preparar bem para não nos preparar para o fracasso. Então a gente precisa nos preparar bem. Gente, nós estamos nos polinômios. A gente viu na aula passada que para eu calcular as raízes do polinômio, eu vou partir exatamente dos divisores do termo independente. E aí a gente calcula. Só que existe uma outra maneira de eu calcular. A outra maneira que é utilizando Girardi. O que é Girardi, Del? Gente, Girardi para nós já não é desconhecido. Por que não é desconhecido? Porque quando a gente trabalhou equação do segundo grau, eu trabalhava muito com vocês soma e produto. Soma e produto. Das raízes, né? E é exatamente isso que trabalha Girardi. Girardi está falando soma e produto das raízes dos polinômios. Só que agora os polinômios têm grau 3, grau 4, grau 5, grau 6. Então não é uma soma e um produto. Então olha como que funciona agora. Pessoal, entenda, na equação do segundo grau, a gente tinha a soma das raízes menos B sobre A. E o produto C sobre A. Essa é a formulinha. Então, na realidade, a soma sempre vai ser o termo B com sinal invertido sobre A. E a maioria das vezes a gente via que o A era igual a 1. Então, não faria diferença para nós. Agora, no Girardi, olha como que funciona. Você tem aqui uma equação. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu tenho aqui uma equação, x na terceira mais 3x ao quadrado menos 6x menos 8 igual a 0. Perceba, é uma equação de terceiro grau. Então, a gente sempre vai começar com a soma. Quantas raízes eu posso ter aqui? Eu posso ter até 3 raízes. Então, aqui, eu vou começar com a soma das 3 raízes. A soma das 3 raízes, eu vou chamar de x1 mais x2 mais x3. Gente, você sempre vai começar... Aqui a gente tem que cuidar porque tem uma ordenzinha pra gente não precisar ficar decorando as coisas. Você sempre começa com a soma de todas as raízes possíveis. Se eu tivesse expoente 4, eu começaria com a soma das 4 raízes. Mas aqui eu tenho expoente 3, grau 3,
eu vou começar com a soma das 3 raízes. Sempre, a soma de todas as raízes sempre vai ser menos B sobre A. Sempre. Então, a soma sempre vai ser menos B sobre A. Legal. Aí, agora, olha o que eu vou fazer agora. Agora eu vou multiplicar de 2 a 2. Eu não vou falar que a soma é menos B sobre A e o produto X vezes X1 vezes X2, X vezes 3 é C sobre A. Não. Aqui eu não posso fazer isso. Então, olha só. A soma de todas é menos B sobre A. Legal. Agora eu vou fazer assim, ó. A multiplicação de 2 às 2 e a soma, ó, X1 vezes X2 mais X1 vezes X3 mais X2 vezes X3. Perceba? Eu estou agora multiplicando de 2 a 2 e fazendo a soma. Agora eu tenho C sobre A. Perceba a ordem. É isso que eu quero que você entenda. Agora eu vou multiplicar aqui eu multipliquei de 2 a 2 e fiz a soma. Agora eu vou multiplicar de 3 em 3. X1 vezes X2 vezes X3. É igual, ó, menos B sobre A, C sobre A. Aqui, menos D sobre A. Perceba, a primeira sempre vai ser negativa. E aí depois vai indo positivo, negativo, positivo, negativo. E aqui a primeira sempre vai ser B. E aí vem C, D, E, F, conforme o grau do polinômio. Del, quem é B? O B é o segundo elemento. O segundo grau se eu tenho o grau 3, o meu B vai ser o grau 2. Se eu tenho o grau 4, o meu B vai ser o grau 3. E assim sucessivamente. Olha agora, pessoal. Agora eu vou multiplicar de 4. Não tem. Então, olha só. Em grau 3, eu teria essas 3 condições. A soma de 1 por 1, a soma multiplicando de 2 em 2 e depois a multiplicação deles das 3, ok? Então, olha só, vou resolver aqui. Essa aqui diz assim, ó, calcule as raízes dessa equação, sabendo que, olha só, que a soma de 2 de suas raízes é igual a 1. Ele está falando que x1 mais x2 é igual a 1. Ai, Del, mas você não mostrou isso para mim. É verdade, gente. Presta atenção, presta atenção. Ele tá falando que a soma de 2 raízes, percebe? Que ele deixou uma terceira para fora, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, como que eu vou fazer? Ele falou que a soma de 2 é 1. Eu vou partir para cá, ó. Eu vou falar que isso aqui é 1. E aí eu vou achar outra raiz. Olha que simples. Então, eu vou dizer aqui, ó, que 1... Aqui, pessoal, não faz diferença x1 mais x2, não faz diferença se fosse x2 mais x3 ou x1 mais x3, não faz diferença. Eu sei que 2 raízes é 1, aí eu consigo achar a outra. Então, aqui, ó, a soma de 2 raízes é 1, mais a terceira raiz, vou chamar de x3, então aqui eu tenho a soma das 3. A soma das 3 é exatamente menos b sobre a. Pessoal, quem é b para mim? B para mim é 3. Só que aqui eu vou ter menos 3 sobre A. O meu A é 1, então fica menos 3. Gente, 1 tá positivo, passa negativo. X3, ou seja, a terceira raiz, é exatamente menos 4. Era tudo que eu precisava. Eu precisava descobrir qual é o valor de uma raiz, porque agora, no Ruffini, eu vou fatorar a equação para poder calcular o restante das raízes. Aí ele fala, determine o restante das raízes, né? Olha só, pessoal, fazendo agora Ruffini, Ruffininho. Aqui eu tenho menos 4, é o meu pivô. E aí vai, ó, 1, 3, menos 6 e menos 8. Olha eu tentando economizar papel. Gente, abaixo 1, 1 vezes menos 4 dá menos 4, menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 4 dá 4 positivo, 4 menos 6 dá menos 2, menos 2 vezes menos 4 dá 8 positivo, menos 8 zerou. Se aqui eu tinha uma equação de terceiro grau, aqui eu passo a ter uma equação de segundo grau, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. 2 números multiplicando dá menos 2. Ó, isso aqui na realidade é um Girardi, só que numa equação de segundo grau. 2 números somando é igual a 1 positivo, que é B com sinal invertido. Quem são, pessoal? 2, menos 2 e 1. Eu só tenho uma solução possível, 1 e 2. Só que, como a minha soma é positiva,
Então, menos 1 vai ser o negativo da história. Olha só, pessoal. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 mais 2 dá 1 positivo. Então, quem são as raízes? A minha solução vai ser menos 1, 2 e menos 4. Ok? Olha como é simples. Muito, muito, muito simples. Deixa eu fazer um outro exemplo para vocês. Tudo bem? Posso virar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acorda, Pestes. Oh, brincadeirinha, tá, Pestes? Só para chamar sua atençãozinha. Vamos lá, gente. Vamos comigo. Tiago. Tô te olhando, hein, Tiago? Vamos lá. Vamos lá. Elizabeth. Thaís. Vamos. Ana. Fui. Pessoal, vou tentar fazer nessa folha mesmo. Se tiver muito ruim aí, vocês me contam. Só que vocês vão me contar só depois. Olha só, pessoal. Exemplo 2. O exemplo 2, ele diz assim. Para a equação x na quarta, mais x na terceira, menos 7x ao quadrado, menos x mais 6 igual a 0. Tá aqui a equação. Calcule a soma dos inversos de suas raízes. Ele quer a soma dos inversos das raízes. Soma dos inversos. Pessoal, na realidade, esses dois exemplos estão na apostila de vocês, página 41, tá? Se você não entendeu aqui o enunciado, tá lá na página 41. Tanto aquele que eu terminei quanto esse. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Considerando que as raízes da equação sejam, olha só, considerando que as raízes da equação, vou chamar de R1, R2, R3 e R4, porque é uma equação de quarto grau. O que se pede é a soma dos inversos. Então, olha o que ele está pedindo. 1 sobre R1, inverso, né? 1 sobre R2, 1 sobre R3, 1 sobre R4. Olha a simplicidade da coisa. Gente, eu tenho que somar isso aqui. Ai, Deus, como eu faço para achar? Gente, olha só. Como que eu faço aqui? Eu quero somar isso aqui, eu preciso tirar o MMC. Quem é o MMC para mim? O MMC para mim vai ser R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4. Esse vai ser meu MMC. Por que, Del? Na realidade, o MMC é a multiplicação dos meus denominadores. Agora, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Quando eu dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, os iguais desaparecem. Tudo isso aqui dividido por R1, o R1 desapareceu. Quem que sobrou para mim? R2, R3, R4 vezes 1, vai dar isso mesmo, ó. R2, R3, R4, mais. Isso tudo aqui dividido por R2, o R2 vai desaparecer. Quem que vai ficar? R1, R3 e R4, mais. Tudo isso aqui dividido por R3, o R3 desaparece. Então, eu vou ter aqui R1, R2 e R4, mais. Tudo isso aqui vai ficar R1, R2, R3. E com isso, nós já achamos o que estávamos procurando. Gente, vamos comigo agora para pensar aqui? Olha só, R1 mais R2 mais R3 mais R4, ou seja, a soma das quatro raízes, a soma das quatro raízes, total, é menos B, sempre vai começar assim, ó, menos B sobre A. Quem é B para mim? B para mim aqui é menos 1, que é o segundo elemento, né? Então, para mim seria menos 1. Essa é a soma. Não vou precisar dela, mas eu estou seguindo a ordem. Depois de 2 a 2, 2 a 2, R1 vezes R2 mais R1 vezes R3, não vou fazer tudo. De 2 a 2 vai ser C sobre A. De 3 em 3, R1 vezes R2 vezes R3. Mas, ei, de 3 em 3 não é exatamente o que eu tenho aqui em cima, pessoal? Olha aqui, ó. Tô somando de 3 em 3. R1 vezes R2 vezes R3. Olha aqui, ó. R1 vezes R2 vezes R3, que vai ser a última aqui. Mais R1 vezes R3 vezes R4. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, R1 vezes...
É exatamente. E aqui continua, né? Essa aqui é menos B sobre A, aqui é C sobre A. Então aqui vai ser menos D sobre A. Por que eu tô fazendo isso? Para saber a ordem. Porque eu não sei de cor. Você também não precisa decorar. Então, ó, menos B sobre A, C sobre A. Menos D sobre A. E por último aqui foi a soma de 3 em 3. Agora vai ser de 4 em 4. R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4. É igual B, C, D, E sobre A. Tem mais algum? Não, porque eu tenho só 4, então cheguei no final. Entenda. B para mim é esse. C para mim é este elemento. D para mim é este elemento. E para mim é este elemento independente. Então vamos comigo agora? Gente, dá uma olhadinha. Aqui é exatamente a soma de 3 em 3. Então é menos D sobre A. D para mim, eu tenho B, C, D. D para mim é menos 1 aqui. Só que menos com menos vai ficar mais. A é 1. Então eu teria 1 sobre 1, que não faz diferença. R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4 não é exatamente E sobre A? Quem é E para mim? E para mim é 6. Então eu tenho 1/6. Portanto, a soma dos inversos, olha agora, a soma dos inversos é igual a 1/6. Gente, o que você tem que entender? Você tem que entender apenas uma coisa. Que a soma de 1 por 1, você sempre começa por ela, vai ser menos B sobre A. E aí depois vai subindo. Gente, você não precisa fazer todo. Ai, deu. Se é 5 elementos, eu tenho que ficar... Não. Você só começa a soma de 1 por 1 é menos B sobre A. De 2 com 2 é C sobre A. De 3 com 3 é D sobre A. 4 em 4 é E sobre A. Se tivesse expoente 5, 5 em 5 seria BCDE F. F sobre... menos F sobre A. Sempre assim. Negativo começa com negativo. Negativo, positivo, daí vai. Negativo, positivo. É isso que você tem que entender. Porque a partir daí, você só joga depois na equação. Gente, e com isso, eu gostaria de fazer com vocês a página 42. Olha só. Eu gostaria de fazer a página 42 com vocês. Exercício 25. Página 42, exercício 25. A página 42 da apostila de vocês, ele diz, o exercício 25, tá, pessoal? Porque o exercício 24 eu já resolvi na aula passada com vocês. Se você não percebeu, eu tô contando pra você. Olha só, a página 42, exercício 25. Página 42, exercício 25. Ele diz assim, sabendo que A, B, C são raízes. Ó, A, B, C são raízes. Legal? Aí ele diz assim, da equação x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. É uma equação de terceiro grau, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Ele está pedindo para calcular 1 sobre A, é parecido com esse que eu terminei, mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Lá ele pediu o inverso da soma das raízes. Aqui ele já deu. Na realidade é o inverso também, né? Então vamos junto comigo, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que arrumar isso aqui. Eu tenho que tirar o MMC. O MMC para mim é A, B vezes C. A vezes B vezes C. Então aqui eu já sei que é a multiplicação das três. Ai, que simples. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Gente, quando a gente divide, a gente cancela o que eu tenho de igual. O que vai me sobrar? BC. BC vezes 1 dá BC. Percebe que eu estou somando de 2 em 2 agora as raízes. ABC dividido por B vai acabar com A, B. Vai sobrar quem? A vezes C. Vezes 1, AC. ABC dividido por C, o igual desaparece, porque vai dar 1. Vai sobrar AB vezes 1, AB. Perceba? O que eu tenho aqui em cima? Aqui em cima eu tenho a soma de 2 a 2. E aqui embaixo eu tenho a multiplicação dos 3. Simples assim. Como que eu uso a fórmula? Gente, de tanto você fazer, você lembra. Mas, agora que estamos no início, a gente começa assim. Ah, eu não lembro. Então, a gente começa. A soma das três raízes A mais B mais C, sempre começa com ela. Menos B sobre A. Legal. Agora, de 2 a 2, que é exatamente essa daqui, eu teria AB mais AC mais BC. Você quer menos B sobre A? Vai ser C sobre A, positivo.
E agora a multiplicação das 3, A vezes B vezes C, você quer C? Aqui vai ser D negativo sobre A. Pronto. Menos B sobre A, C sobre A e D sobre A. Qual que eu vou usar? Essa aqui eu não preciso. Não tem porquê. Eu vou usar essa daqui, ó. BC, ó, BC, AC e AB. Não faz diferença a ordem da soma, tá? Isso aqui é C sobre A. Quem é C? A, B, C. Opa, C é 3 e é C positivo. Então, eu vou ter aqui 3 sobre A, sobre 1 não faz diferença. ABC, ABC é menos B sobre A. Gente, a multiplicação das 3, ou das 4, ou das 5, a multiplicação final de todas as raízes, sempre vai ser o termo independente, sempre. O termo independente sobre A. Meu termo independente é menos 4. E aqui eu vou ter menos com menos, vai dar mais. Então, eu teria mais 4. Agora, entenda, sempre vai ser o termo independente. Só que, às vezes, ele pode ser positivo e, às vezes, ele pode ser negativo. Perceba que, numa equação do segundo grau, o produto das duas raízes sempre vai ser positivo. Positivo porque permanece o sinal dela. Já que na equação de terceiro grau, vai ser com sinal invertido. Aqui eu tinha menos 4, vai ficar mais 4. Então, a resposta final para mim é 3/4. Terceiro ano, não desanime. Vamos juntos. Não esqueça que mesmo longe, estamos perto. Qualquer coisa, pergunta no chat ou me procura de outra forma. Até mais.